Paulo estava na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E ali Deus estava usando ele muito, mas os judeus não gostaram da coisa e começaram a perseguir. O Paulo então foi duro com eles, falou aqui no versículo 40 e 41. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. E disse o que estava dito: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Aí, entra o 42 agora. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. Deixa eu explicar para você. Gil tem falado muito sobre a graça. A graça de Deus é o mover de Deus em nossa direção, que foi Jesus quem trouxe. Antes de Jesus, os profetas serviram a Deus, mas nenhum deles foi usado como foi usado o Senhor Jesus e depois os apóstolos, e chegou até os nossos dias. Eles fizeram que os profetas grandes prodígios. Jesus mesmo disse que nos dias do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas ninguém foi curado a não ser o comandante do exército da Síria, que oprimia Israel, porque veio ao profeta, os outros não iam. A falta de procurar o homem de Deus, de sair de casa, disposto a receber a bênção, impede muitas vezes você receber a bênção, que você está tratando Deus como se fosse o seu empregado e não o Senhor de todas as pessoas. Aí o apóstolo Paulo, mais o Barnabé, diz: vocês têm que permanecer na graça de Deus. Eu digo a mesma coisa com você. A mulher que deixou o andador ainda estava andando, mas às vezes Deus deixa a pessoa mancando um pouco para ela ver que a coisa não é brincadeira. Ela vai aumentando na fé e vai orando, daqui um dia ela está bem. Temos inúmeros testemunhos do que aconteceu dessa maneira, e isso vai continuar acontecendo. Aí eles disseram: vocês têm que permanecer na graça de Deus. Irmão, não passe para a lei, não passe para outro ensinamento do homem, porque esse ensinamento do Senhor Jesus, que ensinava assim, e do Espírito Santo, que disse através de Paulo e Barnabé: permaneçam na graça de Deus. Na graça você não tem que fazer nada por merecer. Na graça de Deus você vai ter que fazer somente a responder ao que Deus fala ao seu coração, pela fé, fazendo ser abençoado. E eles continuaram. Olha o que aconteceu em seguida. Eles permaneceram. No sábado seguinte, houve uma verdadeira festa na cidade. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aí não foi um grupo só na sinagoga, não. Foi quase toda a cidade, porque os que ali creram, tanto os judeus que se converteram, como os religiosos, como os outros que acreditaram, eles disseram: vocês permaneçam na graça de Deus. Aquela semana foi demais. O que você recebeu lá? Eu fui abençoado, fui curado. Como é que é isso? Me dá o endereço dessa igreja aí. Vai ser sábado, tal hora. Tal hora foi quase toda a cidade. E naquele tempo não tinha microfone, não tinha auditórios preparados para funcionar sem microfone. Paulo e Barnabé tiveram que usar a fé muito e receberam aquela multidão ali. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitai e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz os gentios, e para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor, que acontecia? E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Irmãos, esse avivamento vai começar quando todo o povo entender o que é a graça de Deus. Eu vou permanecer. Com a graça de Deus, você não vai tremer, nem temer quando o mal surgir no seu corpo. Você, calmo e firmemente: Pai, eu vou usar o teu poder.
eu amarro você mal, eu mando, vai embora de mim agora. E em seguida, vai fazer as suas atividades normais. Ah, missionário, mas se o coração parar, você não mandou o mão embora? Ou o seu Deus é só de dorzinha de cabeça, coisa simples, um carocinho assim? Não, o seu Deus é de tudo. Ele cura o carocílio, cura o caroção, ele cura a doença pequena, doença que dizem que não é maligna, para mim toda ela é maligna, e cura o câncer que diz que é maligno, e ele é ultra maligno mesmo. E Jesus cura e está aqui para curar e vai abençoar hoje. Vamos ver agora a novela da vida real, o que uma pessoa recebeu. Vou arranjar um tempo para orar junto com o pastor Jaime e Deus vai encher aqui hoje de maravilhas em nome de Jesus. Então vamos agora à novela da vida real. Na infância, Ana Paula conhece o Evangelho e se batiza. Com uns 12 anos, mais ou menos, eu conheci o Maurício, porque eu estudava com a irmã dele. A gente relacionou ali como adolescente ali e tal. Comecei a beber na adolescência já. E aí a gente se afastou, né? Ela seguiu o caminho dela, eu comecei a seguir o meu caminho. Só que aí foi uma fase muito difícil dentro da minha casa. Porque os meus pais se separaram, né? E eu também entrei na adolescência, comecei a entrar naquela fase de rebeldia, já trabalhava, mas assim, porque eu queria liberdade. Eu tinha uns 15 anos. E foi quando eu falei assim, não, se for pra ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, eu vou sair de vez. Foi aonde começou assim, ladeira abaixo. Era balada, era bebida, envolvia com várias pessoas. Eu tentava assim, tampar aquele vazio. Eu tinha muita desilusão na vida sentimental. E aí uma amiga minha falou assim, não, mas homem não tá com nada, né? Mulher. E aí eu falei assim, tá. E aí eu lembro que naquele dia eu tive um arrependimento assim tão grande. Foi quando eu reencontrei o Maurício, na verdade, que a gente já se conhecia. Eu tava com 25 anos, 2017 a gente casou, em janeiro. Janeiro mesmo eu engravidei. Eu ainda continuava bebendo bastante e eu era muito explosivo, não gostava de receber conselhos ou alguma repreensão. Isso aí modificava muito, né, o relacionamento. A gente brigava demais. Em abril, durante os exames do pré-natal, Ana descobre um mioma hemorrágico que seria retirado no parto. Tantos problemas perturbam a mente dela. Eu tinha, assim, desejo de suicídio. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e eu falei, e veio uma voz e falou assim, olha, acaba com tudo. Se você se matar, essa criança não vai saber. Não vai conhecer o sofrimento. Em julho, orientados por familiares, o casal busca ajuda na Igreja da Graça. Desse dia em diante, ele não tomou mais nada, assim. Eu vi os cultos, isso aí foi acendendo o desejo de frequentar mais, estar mais próximo, né, de Deus. Me batizei nas águas. Libertos de todo o mal, Guilherme nasce em setembro de 2017. Porém, não foi possível a retirada do mioma hemorrágico. Porque o seu útero, tá muito flácido. E eu comecei a ter hemorragia. Numa Santa Ceia, o pastor Tiago deu justamente... Uma das palavras que ele deu foi da mulher do fluxo de sangue. E aí eu falei assim, é pra mim. E no mesmo dia a hemorragia foi embora. E eu tive certeza, eu falei assim, eu fui curada. E quando eu peguei o resultado, ele veio, tudo dentro dos padrões da normalidade. Deus entrou na nossa vida e escreveu uma nova história. E hoje eu tenho uma profissão, fiz um curso de estética e a minha vida financeira ela tem sido restaurada. E através disso eu tô vendo os frutos. Então Deus me tirou daquela situação onde eu era um nada e mudou completamente a minha história. É o trabalho da pregação do Evangelho, do entendimento da palavra, de levar as pessoas verdadeiramente ao conhecimento de Deus. Eu vi que Deus não julga a gente. Ele recebe com todo amor e carinho e está ali para auxiliar na caminhada até o fim dos nossos dias. E tudo isso é verdade, pessoal. Obrigado, Jesus. Quando a pessoa para e ouve a Deus, a vida começa a mudar. Se ela não retroceder, continuar firme, avançando, é na nossa perseverança, Jesus disse isso, que ganharemos as nossas almas. Aí a gente tem a vitória completa.
Deus apaga o passado e dele não lembra. Você não tem que jamais ficar pensando, não, mas eu fui. Não, não. A velha criatura foi, essa aqui é nova, não tem nada a ver com a velha. Eu nasci de novo e tudo se faz novo para nós quando aceitamos Jesus de Nazaré. Vamos agora à primeira pergunta, maestro, por favor. Missionário, o que dizer para alguém que questiona a minha fé? Olha, você tem que estar preparado para tudo. Ninguém é dono da sua vida, mas tem pessoa que se mete. E por que a sua fé? Aí você tem que saber por que é a sua fé. Eu sei. Eu tinha 6 anos, fui na igreja, o pastor pregou e eu entendi que sem Jesus eu não seria salvo. Mas com 6 anos, eu aceitei Jesus, chorava, jogava aqui. Deus, eu não quero ir para o inferno, Jesus, te recebo hoje. Em seguida fui para a igreja, que o meu avô era o avô paterno. E ali cresci e estou até hoje, fazendo a vontade do Senhor Deus. 68 anos já passaram e cada dia mais firme, cada dia com mais fome de ver Deus operar, de vencer. E eu só tenho um propósito na vida, levar o Evangelho. Claro que há pessoas que gostariam que eu fosse aqui, fosse do outro lado, até propostas de empregos grandes no passado eu já recebi, mas eu desisti, falei, não quero. Eu quero falar de Jesus, quero mostrar ao povo quem é Jesus, e é para mim a coisa mais linda que tem. E quero fazer isso até o último dia que eu estiver aqui. O dia que eu não estiver mais aqui, que eu já estou com Jesus do outro lado, e lá não preciso pregar o Evangelho, lá se vive na presença de Deus. Então você tem que simplesmente não ligar para alguém que questiona, você tem que ter experiência com Deus. Foi bom você falar. Então você vai explicar. Eu era rapazinho, eu estava morando no Rio, fui visitar os meus pais no Espírito Santo, encontrei com um primo. De vez em quando eu conto isso, quem já ouviu sabe o que eu vou contar. Esse meu primo é tipo um humorista. E quando ele fala, ele sabe falar assim na hora, dá graça. Tem gente que vai contar piada, você não sente nada. Mas com um que é profissional na coisa, você entende tudo. É desse tipo. Ele estava ali com um grupo de amigos, eu calculo uns 12. Sempre tinha muita gente do lado dele. Quando me viu, primão, ele alto, abaixou assim para me cumprimentar. Também não precisava tanto, né? Mas que Deus só queria que eu tivesse desse tamanho. Aí tudo bem. Aí ele pessoal, quero apresentar para vocês o meu primo. Meu primo agora, ele é crente. Eu já sabia que vinha, né? Olha, ele não bebe, não fuma, também não faz. O pessoal, quá. E eu olhei para todo mundo, é verdade. Sabe por que eu não faço? Aí preguei para eles. Aí todo mundo ficou. Mas tem que ser assim, irmão. Ô jovem, faz isso. Aprenda o que Deus tem para você e você então vai entregar o recado desse jeito. E vai ser bom. E quando alguém questionar, graças a Deus você falou. Você sabe que antes você conta eu também não acreditava. Até que eu encontrei. Peça sabedoria a Deus, você pode ganhar aquela pessoa na hora. Segunda pergunta agora. Missionário, como saber que sou nova criatura em Cristo? Não, ninguém sabe, a gente crê. Está na Bíblia Sagrada. Tudo de Deus é crer ou não. O apóstolo Paulo disse, está na segunda carta aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Acabou, eu sou nova criatura. Aí você crê e o demônio para de dizer para você que você não é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, mas eu não aceitei Jesus, então você não está em Cristo. Você tem que receber na sua vida e cumprir a palavra dele. Recebê-la é uma coisa e cumprir a palavra é outra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque o dia que recebeu, ele não sai, a não ser que você tenha negado ele. Aí pede perdão e receba de novo. Aí as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Meu irmãozinho, essa é a certeza que nós temos. Ei, você fez isso. Eu não, você pode dizer. A velha criatura. Tem uma diferença aí, meu amigo. Eu nasci de novo. E Jesus disse em João 3, capítulo 3, versículo 3, que quem nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no 5 ele fala, quem não nascer da água, a palavra de Deus, e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus.
eu vou ver o reino de Deus, eu vou entrar no reino de Deus e convido você também a vir e entrar no reino de Deus. E Deus aí dá a vitória completa. Aí você, agora, se você não crê, não, mas eu não sou nova criatura. Eu sou, meus pecados já foram embora, minhas doenças já foram. Está doente? Ora, Deus, eu não aceito esse mal e vou usar o teu poder, porque Jesus levou as minhas doenças. Mas o demônio vai fazer uma pressão, você não muda, faz mais pressão. A Bíblia manda você resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito onde isso lá, missionário? Em Tiago, capítulo 4, pode ler o versículo 7 e 8, você vai entender tudo que eu acabei de falar assim. Você chega para Deus, Deus chega para você. Você resiste ao diabo e o diabo vai embora. Por quê? Quando você resiste em nome de Jesus, você está enchendo com o fogo de Deus. Você não vê esse fogo que não queima carne, mas queima espírito. O diabo não aguenta e sai correndo, com esse eu não posso. E não pode mesmo, porque todas as coisas se fizeram novas para nós. Mas você foi muito pecador, vamos dizer que alguém tenha sido. Eu fui a velha criatura, mais do que você soube. Tem coisas que você nem soube, mas hoje não tem mais nada disso. Agora Deus me recebeu, eu sou dele, sou nova criatura.